Irmão, só uma pequena correção aqui. Nós estamos estudando o capítulo 3 de Pedro. Ficou invertido aqui. E hoje nós estamos dando continuidade, estudando a segunda parte do capítulo 3. A primeira parte nós tratamos sobre o que Pedro diz às mulheres. E hoje nós vamos falar acerca do que ele tem a passar aos homens em termos de orientação. Então, Pedro ele tem a preocupação de orientar a igreja quanto às suas responsabilidades sociais, políticas, relacionais, mas ele não deixa de fora também o aspecto matrimonial. Então, no capítulo 3, ele abre a sua prédica, informando e orientando acerca dessas questões, tá bom? Então, eu queria ler com os irmãos o versículo 7 do capítulo de número 3, da primeira carta do apóstolo Pedro. E diz assim o texto: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando Pedro pensa na construção de um casamento saudável, Pedro não está pensando apenas num aspecto. Nós poderíamos pensar assim, haja vista que Pedro gasta 6 versículos para orientar as mulheres quanto à importância, à necessidade da missão. Pedro aborda a submissão como sendo algo que é um mandamento do Senhor, que deve ser exclusivo ao seu marido, que é baseado no exemplo de Cristo e que também deve ser abordado com uma compreensão clara de que é uma oportunidade de abençoar o marido que talvez ainda não conheça ao Senhor como ela conhece. E esta é exatamente a razão pela qual Pedro se demora um pouco mais aconselhando as mulheres, porque Pedro tem em vista as santas mulheres que haviam se convertido e que ainda lidavam com o jugo desigual, maridos que ainda não haviam entendido, maridos que ainda estavam mergulhados na cultura, que tratava a mulher como sendo algo menos que nada, e que ainda assim no interior de suas casas praticavam essas coisas. É para essas mulheres que Pedro está falando. Sendo assim, Deus não está aqui pegando mais pesado com as mulheres. A ideia não é essa, de forma alguma, porque o objetivo do Senhor aqui, por meio do seu servo, é encorajar as irmãs, encorajá-las diante do descaso sociocultural e diante da incredulidade que muitas delas enfrentavam dentro das suas próprias casas. Sendo assim, Pedro agora se volta aos homens e aperta-lhes também para que eles possam entender que o objetivo do Senhor aqui é que os homens fujam de qualquer tipo de negligência. Se Pedro encoraja as mulheres, com os homens ele faz diferente. Aqui Pedro pega realmente pesado. Pedro não alivia e chama os homens à sua responsabilidade, porque infelizmente era uma realidade constante naqueles dias. Homens que faziam pouco caso da sua missão matrimonial e não tratavam a mulher como elas deveriam ser tratadas. Portanto, pensemos aqui, meus irmãos, acerca do que o Senhor está nos dizendo aqui. É interessante. Certo homem chega em casa, depois de uma jornada de trabalho, chega visivelmente cansado, se lança no sofá. E ele diz: mulher, pegue as minhas sandálias, antes que comece. E a mulher vai lá, pega a sandália e coloca nos pés dele. Por favor, me traga um copo d'água antes que comece. E ela traz o copo d'água. E depois ele diz: olha, o que tem para comer? Traga para mim antes que comece.
E a mulher então coloca as mãos na cintura e diz: vem cá, você está achando que eu sou sua empregada? Você não tem mãos, você não tem pernas para poder fazer essas coisas? Você está pensando o quê? Eu fico aqui o dia inteiro trabalhando, cuidando dessa casa, para chegar agora a tratar você como um rei. Ele falou: está vendo? Já começou. Infelizmente, essa é a realidade de muitos lares, onde homens pensam que pelo fato de passarem o dia fora, trabalhando e provendo para as suas casas, têm eles o direito de chegarem nas suas casas e serem tratados como um rei. Qual homem não sonha na construção da sua casa, ou mesmo na formatação do lar em que vive, em ter o chamado cantinho do guerreiro, onde ele faz as coisas que gosta, sem interrupções, sem nenhuma preocupação, curtindo ali a sua tão famosa caixa do nada. Mas será mesmo assim? Será esse o objetivo? Será esse o formato que o Senhor tem para o casamento cristão e para a convivência doméstica? É sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. E eu convido você, portanto, diante do texto lido e dessas breves reflexões, a orar comigo. Feche os olhos. Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Te louvamos primeiramente porque nos tem dado família, a oportunidade da convivência e aqui, ó Deus, também a honra de sermos ensinados pelo Teu próprio Espírito. Ó Deus, assim te rogamos, tira de nós todo impedimento, a fim, ó Pai, de que possamos alcançar pleno entendimento acerca de tudo que o Senhor nos falar nessa oportunidade. Sê conosco e ajuda-nos, pois aqui estamos com um coração ávido por conhecer as Tuas orientações. Que os Teus preceitos, ó Deus, sejam conhecidos por nós e façam morada em nosso coração, orientando cada uma das nossas atitudes, sempre para a glória do Senhor e também com o propósito de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Fazemos isso, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. O que Pedro tem a dizer aos homens? Fujam da negligência. É interessante que a construção que Pedro utiliza, ela nos parece um tanto quanto mais enfática, né, do que a maneira que ele se dirige às mulheres. No entanto, ele começa falando a mesma coisa. Quando ele diz no verso 1, mulheres, sede vós igualmente, ele vai da mesma forma falar também com os homens. Maridos, vós, igualmente, vivam a vida comum do lar. É interessante essa perspectiva, porque Pedro ele está chamando os homens aqui a prestarem atenção às suas esposas. Estejam atentos. E uma vida de atenção vai nos proteger, meus irmãos, aqui chamo vocês, machos do Senhor, a não sermos negligentes, a não sermos desatentos, a não deixarmos de lado a importância que tem a caminhada dentro dos nossos lares. Nós estivemos alguns dias refletindo sobre essas coisas, e dentre os prejuízos que a queda lá no Éden nos trouxe, ao homem, essa maldição colocou-nos um espírito, por assim dizer, de negligência. Diante das dificuldades percebidas por ambos ali no jardim, quando eles, ao invés de caminharem juntos, voltam-se contra o outro, o homem, no sentido de punir a sua esposa, ele meio que volta as costas para ela. Essa é a perspectiva do homem natural, do homem sem Deus, de objetificar a mulher, de tratá-la como sendo uma coisa. Pedro, portanto, chama aqui os homens cristãos à responsabilidade, a fim de que eles prestem atenção ao que eles estão fazendo dentro de suas casas. Então, a perspectiva de Pedro é dizer aos homens: estejam atentos, não sejam lerdos, não sejam negligentes, não sejam faltosos dentro de suas casas. E assim Pedro vai orientar os homens em 4 perspectivas do seu relacionamento para com a sua esposa. Se agrada aos homens terem ao seu lado uma mulher que lhes seja submissa, esta submissão precisa de um pano de fundo para poder acontecer. Vimos naquela oportunidade que a submissão é um mandamento. A submissão não deve ser praticada apenas quando o homem é maravilhoso. Ela também deve ser praticada
na perspectiva de homens que ainda não conhecem o Senhor, conforme Pedro já nos mostrou aqui. Da mesma forma, quando Pedro chama os homens a prestarem atenção às suas casas, uma palavra define aqui essa atenção, que é amor. E essa perspectiva de amar a esposa vem também na esteira do amor de Cristo pela sua igreja. E nós vamos perceber que o amor de Cristo pela igreja ele é um amor também que extrapola qualquer limite. Porque Cristo não ama a igreja apenas quando esta o obedece. Na verdade, Cristo começa amando a igreja na perspectiva desta sendo ainda muito pecadora. E o amor do Senhor já alcança. Logo, o amor que o homem deve desenvolver e apresentar e conceder à sua esposa não deve ser condicionado apenas àquela esposa submissa, àquela mulher crente, àquela mulher de Deus. Se você é casado, ame também a sua esposa, possivelmente, que talvez possa ser insubmissa, briguenta e rixosa. Sendo assim, nós percebemos que esse amor, ele possui contornos de Cristo. É um amor sacrificial, é um amor dedicado, é um amor profundo. Portanto, Deus pega pesado com os homens aqui nesse aspecto. E quais são, então, as perspectivas que Pedro apresenta aqui, recomendada aos homens? A primeira coisa que Pedro vai dizer aos homens é o seguinte: homens, prestem atenção, ofereçam à sua esposa a sua presença. A questão da ausência masculina é combatida com Pedro aqui logo no início, quando ele diz: sede vós igualmente, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar. Essa ideia de vida comum, meus irmãos, é muito interessante, porque o termo grego aqui que vai nos explicar isso, vai nos apresentar a ideia de alguém que vive na mesma casa com outra pessoa. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que os homens costumavam, já naquela época, viverem com suas esposas, mas como se fossem hóspedes. Homens que chegam e são tratados com toda a deferência, com todo o cuidado, mas que, não obstante isso, não participam do que acontece ali dentro daquela casa. Essa é a ideia do termo aqui, bem interessante, sinoikuntes, que quer dizer, vivem na mesma casa, compartilham a mesma realidade, dividem as mesmas tarefas. O que Pedro está recomendando aos homens aqui é a participação destes no que acontece dentro da casa. Então, Pedro está nos ensinando sobre mutualidade. Mutualidade é reciprocidade no serviço, nos cuidados da casa, na orientação dos filhos e no gerenciamento do lar. Olha só que interessante. Aí aqui nós percebemos, meus irmãos, a importância de você, homem, passar pela sua casa, visitar algumas das dependências que ali estão. Quanto tempo faz que você não visita a área de serviço? É bom você dar uma passadinha lá para ver onde estão os vazamentos, para ver se a máquina está funcionando a contento, para ver se aquela torneira não está pingando, sendo a causadora daquela enorme conta da qual você reclama na hora de pagar. Você já parou para verificar quantas lâmpadas estão queimadas na sua casa? Por que aquela porta está rangendo? Ou porque ela de repente nem fecha? Você já parou para observar de onde vem aquele cheiro de gás que de repente esteja vazando e que a sua esposa não sabe consertar? E talvez você nem saiba, mas você pode chamar alguém para fazê-lo. É importante que o homem esteja atento e envolvido em tudo o que acontece na casa, porque muitas vezes o homem apenas se preocupa: não, estou mantendo, estou bancando, mas ele não sabe como está a estrutura da sua casa. A esposa que está ali, correndo da cozinha para o quarto, para a área de serviço, para a área de lazer, cuidando das crianças, observando tudo, ela sabe como muitas vezes as coisas estão ali fora do lugar. E é seu papel ajudá-la a manter tudo isso organizado.
Então, quando Pedro está chamando os homens a essa responsabilidade, está dizendo: vivam dentro dessa casa junto com a sua esposa. Não seja apenas aquele que chega de noite e quer encontrar tudo pronto, organizado e limpo, e ainda diz: o que você estava fazendo, mulher? Pedro está chamando os cristãos a saírem dessa perspectiva, porque essa era a perspectiva do mundo, de homens que tratavam as esposas como sendo apenas mais um móvel dentro de casa. O homem cristão, ele é chamado a tratar a sua esposa como alguém igual, como alguém que tem papel fundamental na missão que o Senhor lhe confiou. É sua parceira, é sua correspondente, é alguém que está ali ao seu lado para fortalecê-lo nessa trajetória. Portanto, cabe ao homem essa compreensão, esse entendimento. O outro aspecto é passar tempo com a esposa. Não é apenas verificar se a casa está em ordem, mas é verificar se a sua esposa está em ordem. É interessante, irmãos, porque uma pesquisa foi feita e constatou que o tempo médio gasto entre casais por semana é de 37 minutos. 37 minutos. Um dia tem 1.440 minutos. Agora imagina, um casal que conversa pouco mais de meia hora, numa semana, é um casal que se conhece? É um casal que consegue desenvolver intimidade? Então é importante gastar tempo com a esposa, e aqui nós estamos falando de cuidado, de atenção e de priorização. Algo ainda mais interessante é que um outro estudo percebeu que casais que dividem as tarefas têm uma vida íntima mais aprofundada. Sabe por quê? Porque um não estará mais cansado que o outro para poder correspondê-lo no momento de romance, no momento de intimidade. Então, o homem inteligente ajuda a sua esposa para que ela não esteja esgotada quando estiver com você. Então, é interessante, porque essa questão do cuidado envolve não apenas dar casa, comida e roupa para lavar, mas envolve você prestar atenção na sua esposa, você observar como ela está lidando com as pressões que acontecem dentro da casa. Essa realidade citada aqui pelo Adão no campo missionário se dá também dentro das nossas casas, se dá também nas igrejas, se dá também na relação do homem com o trabalho. Homens, naturalmente, são inclinados a gostar de trabalhar, a serem envolvidos pelas questões profissionais de uma forma muito forte. E com isso corremos o risco de deixarmos outras coisas igualmente importantes para trás, como a família e até mesmo a fé. Olha, a gente observa, normalmente as igrejas são constituídas de, em sua maioria, mulheres, porque muitos homens ainda estão envolvidos com questões outras e não se aperceberam dessa realidade. Mas a perspectiva do Senhor sempre foi a parceria. Então, cabe ao homem o cuidado para com a sua esposa. Observe o que nos diz Tito. Vamos lá, rapidinho. Tito 2, versos 4 e 5. Quem achar aí primeiro que eu, pode até ler. Tito 2, 4 e 5. O texto vai dizer assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, a partir do verso 3, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. 4 e 5, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas e sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O papel da mulher é esse, o cuidado para com a casa, que inclusive deve ser repassado por aquelas que têm mais experiência. Ao passo que cabe ao homem a provisão. E Paulo, mais uma vez, vai nos ensinar, falando agora a um outro discípulo seu, Timóteo, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente.
1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso aqui envolve toda a família. E esse papel do cuidado, ele é necessariamente dirigido aos homens. Nós somos chamados por Deus para cuidar das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. E a primeira nessa lista é a esposa. Priorize a sua esposa, cuide dela, ame-a. Ofereça a sua presença, não se ausente da sua esposa, porque ela tem uma necessidade que você precisa considerar, a necessidade física. Há uma canção muito antiga que minha mãe cantarolava, que eu nunca esqueci, nunca deixei de lembrar. Não é só casa e comida que faz uma mulher feliz. Não me lembro quem é o autor, mas essa parte do verso eu nunca esqueci. Não é só casa e comida que faz uma mulher feliz. Eu já ouvi de homens em mesa de jogos dizendo: eu estou aqui, às vezes viro à noite, mas minha família está lá em casa, tem tudo lá, não falta nada para eles, a não ser ele. Tem tudo, mas não tem ele, né? Então, ofereçam sua presença. Sua esposa precisa da sua companhia, sua esposa precisa de você perto dela. Mas um segundo aspecto, depois de Pedro recomendar ao homem que se envolva com a sua esposa, é que o homem também deve oferecer compreensão. Pedro segue orientando os homens e vai falar aqui na sequência do versículo 7, que os homens devem tratar a sua esposa com discernimento. Interessante que, quando ele nos recomenda estas coisas, Pedro está pensando exatamente no como nós devemos compreender a nossa esposa. Compreensão. Há muitas anedotas, há muitas histórias falando da impossibilidade dessa compreensão. Alguém chegou a encontrar um gênio da lâmpada e pediu algumas coisas. Queria muito dinheiro, queria os melhores carros, o gênio estava num mau dia e disse: não, tudo isso é muito difícil, peça algo mais simples. Ele então falou: tá bom, vou pedir uma coisa só. Aí, beleza, o gênio concordou. O gênio então disse: o que você quer? Ele falou: eu admiro as mulheres, mas acho muito difícil conviver com elas, me ajude a compreender as mulheres. O gênio parou, pensou e disse: o que você queria mesmo, antes disso? Parece-nos uma tarefa impossível compreender as esposas. De fato, é algo forte, mas você precisa morrer tentando. Pedro vai dizer que o homem deve viver a vida comum do lar com discernimento. Essa presença que você oferece à sua esposa é a matéria-prima para que você alcance compreensão acerca do que a sua esposa precisa e de quem a sua esposa é. Então a recomendação de Pedro é muito simples: conheça a sua esposa. Você conhece a sua esposa? Conhece? Nós começamos até bem. No namoro a gente procura saber o que ela gosta, qual a rosa, né? Qual o chocolate. E você vai até bem, presenteia com essas coisas. Aí depois que casa, você já não consegue mais agradar. Mas o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: é importante que você saiba do que ela gosta, do que a deixa feliz, o que a machuca. Como é que eu consigo isso, pastor, pelo amor de Deus? É ouvir a sua esposa com o coração. Premie a submissão da sua esposa com amor. O que é o amor? É a disposição de fazer o que você puder para
fazê-la feliz e para deixá-la segura. É interessante que, quando a gente pensa em amor, nós estamos pensando em liberdade, estamos pensando em franqueza. Amar a esposa não é só dar a ela o que quer, não é se render aos seus caprichos, mas é conduzi-la em verdade e em amor. O marido que ama a sua esposa tem a coragem de dizer para ela: meu bem, não é assim. O marido que ama a esposa não é aquele que diz à mulher: eu quero uma casa de 50 andares. Sim, tá bom, vou me endividar e vou te dar a casa de 50 andares. Isso não é amor, porque tal atitude vai prejudicar a vida de ambos. Mas o marido que chega e diz: meu bem, deixa eu te explicar por que não dá. É o marido que tem paciência, que trata a sua esposa com maturidade. E a grande pergunta que fica para cada um de nós: conhecemos nossas esposas? Você sabe diferenciar os momentos da sua esposa? Sabe quando ela está com a paciência mais assim? Sabe quando ela está mais tranquila? Ou ela é sempre uma incógnita para você? Se ela for uma incógnita para você a maior parte do tempo, significa que você ainda não a conhece. E você tem uma jornada belíssima pela frente. Quais são os pontos fracos da sua esposa? Você sabe identificar? Você saberia? Porque é importante você saber disso até para você protegê-la. Porque se ela tem algum ponto fraco, você precisa conhecer para que você a resguarde. Sim, porque as nossas esposas também cometem pecados. Eva tinha pontos fracos que Adão não percebeu. E por conta disso, a queda aconteceu. Quais são os medos da sua esposa? Quais são as lutas que ela enfrenta internamente? É muita coisa? Exatamente por isso você precisa passar tempo com ela. Aí a gente volta lá, a sua presença é fundamental, porque quanto mais você conversar com ela, mais você vai saber do que ela precisa, mais você vai saber como ela se sente. Agora, se você não conversa, se você não tem paciência, se você não gasta tempo, ou investe tempo, você nunca vai saber, ela sempre vai ser uma estranha para você. Então a grande pergunta é: o que vocês estão construindo? Muros ou pontes? Porque os muros separam, as pontes unem. Homem e mulher são universos bem diferentes, ninguém nega isso. Mas se estamos juntos, é porque nos complementamos, é porque nos ajudamos. O homem normalmente é muito prático, e a praticidade às vezes ofende, porque ela não repara nos detalhes, ela não se detém em coisas menores. Já a mulher tem capacidade para perceber essas coisas. Você não vai construir a vida só de detalhes. É preciso a praticidade, é preciso a objetividade que o homem tem. Percebam, meus irmãos, como juntos a coisa fica boa. É a perspectiva da idoneidade que o Senhor estabeleceu quando apresentou homem e mulher. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, da mesma qualidade, correspondente. O Senhor estava satisfeito, tudo era muito bom. Tudo era muito bom. E quando Eva chega, as coisas ficam ainda melhores. Então, homem, a sua responsabilidade é entender. Entenda. Entenda. Nós nos desgastamos procurando entender coisas muito mais complicadas. Não será difícil entender a sua esposa, se você fizer isso à luz da palavra do Senhor. Se você fizer isso à luz do exemplo de Cristo Jesus. Percebam que se a mulher tem a responsabilidade de se submeter, seguindo o exemplo de Cristo, você, homem, tem a responsabilidade de amar a sua esposa, seguindo o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é o sacrifício. Cristo tem uma esposa difícil,
que é a igreja. Uma esposa que muitas vezes o resiste, uma esposa que muitas vezes o trai, uma esposa que muitas vezes o engana, que se demora, mas Cristo ama a sua igreja. Então, se Ele ama a igreja com suas imperfeições, ame a sua esposa com as dificuldades dela também. Procure entendê-la e oferte compreensão. Mas Pedro segue, e ele vai dizer que se os homens devem viver a vida comum do lar com discernimento, também devem ter consideração para com a sua mulher. Essa ideia da consideração é a demonstração do interesse. Então Pedro ergue a sua voz e diz: homens, demonstrem interesse pelas suas esposas. Interessem-se por elas. Clássica conversa de homens e mulheres. Muitos detalhes da parte da mulher e respostas curtas e olhar distante da parte do homem. Sim, querida, está certo. E aquela enxurrada de detalhes. E muitas vezes com essa atitude, nós não demonstramos o quanto nós consideramos a nossa esposa. Pedro está tocando aqui num assunto já em desuso, que é o cavalheirismo. Até porque, por conta disso, as mulheres aprenderam a se virar, né? Às vezes é até estranho, você tenta abrir a porta, a mulher já está com a mão na maçaneta. Ah, você vai abrir para mim? Tá. Aí abre e entra. Aí fica estranho, você, puxa, eu fiz uma coisa boa, aí você quer um elogio, e ela, nossa, o que você tem? Você não costuma abrir a porta para mim? Não é? Porque perdemos isso de vista. Gentileza, que para nós é um assunto estranho, né? E às vezes quando a gente é gentil, a gente se acha meio bobo. Mas Pedro está falando exatamente da deferência. Coisa que o homem conhece muito bem no ato da conquista. Oi, princesa, como é que você está? Tudo bem? Você é a mais linda das lindas que eu conheço. E depois do casamento? Ô, mulher, anda logo. Você vai me atrasar. Você viu a lua, meu amor? Vi, vai chover, você não está vendo? A gente perde, esquece o romantismo, deixa para lá. Mas quando Pedro está falando da questão da mulher ser considerada exatamente por ela ser parte mais frágil, Pedro não está dizendo aqui que as mulheres são bobas, que elas são fracas intelectualmente, que elas são dementes. Não, Pedro está dizendo o seguinte: a mulher é mais fraca que você, fisicamente. Algumas, né? Porque tem mulher muito forte. Mas, em termos naturais, a mulher é sempre menor que o homem, mais frágil que o homem, mais fraca que o homem, fisicamente. Então Pedro está falando aqui da perspectiva do acatamento, de você tratar a sua esposa de forma elogiosa, protetora, gentil e agradável. Por que isso é importante? É necessário. Porque, percebam, o homem ele é naturalmente bruto, não é? E a gente até tem lutado para resgatar isso, porque a brutalidade do homem também já é uma coisa do passado. Os homens estão ficando muito moles, muito sensíveis. Não é? Mas o homem ele é tosco por natureza. Então, quando alguém assim, tão desajeitado para ser gentil, se esforça para ser, é algo bonito, porque é o esforço da mudança. E quando a gente pensa na perspectiva cristã, o que é que nós somos chamados a ser, irmãos? Diferentes, transformados. Nós saímos da perspectiva de pecado para a perspectiva da santidade. Então, se alguém naturalmente bruto se reveste de gentileza, é algo gracioso. Então, o que o Senhor está nos chamando aqui é a lutarmos contra a natureza caída, que como homens nós herdamos de Adão, para sermos pessoas
santas como Cristo Jesus foi. Se você observar bem, Jesus chegou exatamente com essa perspectiva. Jesus não chegou com um chicote na mão. Jesus chegou de coração aberto. Jesus chegou para morrer, Jesus chegou para se entregar. E o homem foi chamado para se entregar à sua esposa, para se encantar com a sua beleza, para se derreter diante do seu sorriso. E é aí onde entra, né, o outro paradoxo, que é a força feminina, frágil, mas capaz de derrubar um gigante. E aí? E nós só conseguimos essas diferenças, esses contrastes, por causa da graça de Cristo Jesus em nós. Então admire a sua esposa. E percebamos hoje que o mundo ele nos oferece coisas que têm como objetivo exatamente sairmos desse foco para abraçarmos outros. A pornografia está justamente aí para dizer a você o seguinte: sua esposa não é admirável, a modelo é. Olha só, olha as curvas, olha os contornos. Tirando-nos do projeto que o Senhor nos colocou. Mas a Bíblia vai nos dizer: veja a sua esposa como a preciosidade que ela é. Provérbios 31, Salomão está lá se derretendo pela mulher virtuosa. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você supera todas elas. A mulher, por si só, é um ser lindo. Mas me perdoem as outras, Kate é a mais bonita de todas vocês. Mas não se preocupe, seu marido vai dizer isso para você também. Ok? Então, preciosidade. Se é preciosa, como Provérbios 31 também vai nos dizer, o que você tem que fazer com o que é precioso? É valorizar, é cuidar, é proteger, é prestar atenção nos detalhes, nas pequenas coisas, nas fragilidades. E se a fragilidade é física, proteja. Vocês estão dormindo, acontece um barulho lá fora. O que o homem faz? Cobre a cabeça, vai lá, amor. Não. Tem que fazer igual eu faço. Eu tenho um facão lá em casa. Eu falei, vai ficar aqui dentro. Chegar aqui, ela vai, valentão. Eu falei, mas é meu papel aí. Você quer ir? Não, então deixa eu ir. Não é? Porque é meu papel proteger, amparar. Não é? A gente tem que ir na frente. Coisas simples. Você está andando aí, ó, no passeio com a sua esposa. De que lado você fica da calçada? Você já parou para prestar atenção nisso? Meu pai me ensinou. O homem fica do lado da rua. Por quê, pai? Se vir um carro, bate em você primeiro. Ó. Macho raiz ensina essas coisas. Meu pai me ensinou. Ele fazia isso comigo. Fica aqui, meu filho, porque se vir um carro, primeiro bate em mim, para depois bater em você, se tiver de bater. Porque se eu puder segurar, eu seguro. E eu pratico isso. Estou andando na rua com a minha esposa, eu vou do lado mais arriscado. Porque é nosso papel proteger, é nosso papel apoiar. Aí aqui o companheirismo entra em cena. A condução. Para onde você está levando sua esposa? Você já parou para pensar nisso? Que você conduz a sua casa? Então é seu papel orientar, conciliar, instruir. De repente você chega em casa e está aquela guerra. Os meninos, a mulher, aquela coisa toda. Você chega lá e diz, papai chegou. A ordem se estabelece. O que está acontecendo aqui? Ah, fulano, fulano, fulano. Não, é assim, 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 assim. Ah, você quer? Obedeça a sua mãe. E você agora, mulher, vem cá e me dê um beijo. É assim. Mas é a questão da orientação, irmãos. Claro que tudo isso é facilitado por um coração submisso. Se não há essa submissão,
a missão fica um pouco mais pesada, mas ainda assim é a sua missão. Não estamos pensando aqui num mundo perfeito, irmãos, não estamos. São pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, pecadores que disseram sim um para o outro, bonitinhos, lindos no altar. Pastor, nós nos amamos. Então eu os declaro marido e mulher. Quando chego em casa, cadê minha cueca? Você não comprou sabão? Como é que você quer que eu lave sua cueca? Aí começa, e aí é onde entra a responsabilidade. Por isso, respeito aos sentimentos e aos desejos, aos pensamentos da sua esposa são importantes. É interessante, há uma perspectiva aqui, homem e mulher têm uma responsabilidade distinta, cada um, em relação à temperatura do lar. Você conhece o termômetro, e o termômetro tem a capacidade de medir a temperatura. Mas talvez você não tenha observado no que seja um termostato. E tem termostato na sua casa? Aquele botão que você regula o quão fria a geladeira vai ficar se chama termostato. Se você tem forno elétrico, ou o forno da sua casa mesmo, que você define a quantos graus o forno vai trabalhar, é um termostato. Então, se o termômetro indica a temperatura, o termostato vai regular a temperatura. Quem é o termômetro na relação? É a mulher. O homem inteligente, ele observa a mulher. E ela vai dizer para você quão quente está a sua casa. Então, observe. E como um termostato, regule essa temperatura. Se a sua mulher está muito quente, meu amigo, se vire e abaixe a temperatura, senão o bicho vai pegar. A coisa vai derreter. Então você precisa ser dotado de compreensão para você perceber. E tudo isso você alcança por uma atitude simples: ouvir. A compreensão vem pelo ouvir. Então, se você ouve a sua esposa, você saberá a quantas anda a temperatura dela e da casa, porque ela vai te dar detalhes. Você quer saber como está funcionando a sua casa? Pergunte à sua esposa, sem medo. Com certeza, ela vai te dar um relatório detalhado. Os meninos estão sem roupa, a comida está acabando, o gás está no final, a luz está queimada, a porta está rangendo, isso. Faça uma lista. E comece pelas mais importantes. Mas não fuja das suas responsabilidades. E com essas atitudes você vai baixando a temperatura da sua casa. Mas quanto mais você se distanciar, quanto mais você se omitir na responsabilidade de ouvir, mais as coisas vão esquentar. E você não quer isso, porque ninguém quer. Nós queremos que o nosso lar, a nossa casa, seja um lugar de paz, seja um lugar de bênção. Mas isso não é responsabilidade só da sua esposa, a responsabilidade é de ambos. Então, viva essa vida de forma comum. Oferte, demonstre interesse pelo que a sua esposa está dizendo. E, em último lugar, oferte fé. Não pode faltar espiritualidade dentro da casa de vocês, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Uma vida doméstica infernal sepulta a vida devocional. E a falta de uma vida devocional faz ruir o mais bonito dos castelos. Então, Pedro fala de tudo isso para chegar nesse ponto. A ordem, a leveza e a suavidade dentro de casa, justamente para que vocês não deixem de crer, para que vocês não deixem de orar juntos, para que vocês não deixem de entender que são abençoados por meio da graça de Deus, que é o que vai conferir saúde no lar e saúde matrimonial. Não basta uma casa bonita, bem equipada, não basta uma sexualidade ardente, tudo isso é muito bom, mas é complemento.
o que fundamenta, o que sustenta uma casa é a fé. Portanto, é necessário que se pense nisso. Como está a sua fé, meu irmão? Como está a fé da sua família? É a você que o Senhor pergunta. Você é quem tem a responsabilidade de conduzir sua casa também em fé. Então, submissão e amor são requisitos para o enriquecimento espiritual. Então, Pedro fala desses 7 versículos dizendo exatamente o seguinte: mulheres, sejam submissas, e homens, vivam a vida comum do lar, para que vocês não deixem de orar. Zele pela vida espiritual da sua família, porque aí está o segredo para a felicidade de vocês. É aí que está o sucesso, apesar dos desafios. Pastor, nossa vida não é fácil, o senhor não está lá, mas você está. Portanto, os desafios que o Senhor colocou para vocês são superáveis, se vocês os enfrentarem na dependência dEle. Então, o que o Senhor está recomendando aqui a homens e mulheres é um coração obediente, atento aos mandamentos, disposto a seguir as ordens de Cristo Jesus. Queria propor para vocês um balanço matrimonial. Quem é da área contábil aí sabe o que é balanço patrimonial. É você saber quanto tem, quanto deve. Mas faça um balanço matrimonial. 7 perguntas para vocês. Vocês são parceiros ou concorrentes? Vocês estão trabalhando para construir uma casa ou para se edificarem? Vocês são apegados ao que é material ou ao que é espiritual? O que importa mais para vocês dois? Vocês conseguem se entender mutuamente? Ou vocês vivem batendo de frente? São sensíveis um ao outro ou são indiferentes? Ele vive a vida dele, eu vivo a minha e estou nem aí. Vocês estão sintonizados com Deus? Ou Deus é uma coisa assim? E a última coisa. Vocês estão se enriquecendo espiritualmente? Ou não? Pensem nisso. E a vocês, homens de Deus, sejam crentes. Sejam crentes dentro de suas casas. Não se preocupem só com dinheiro, com trabalho e com coisas. Preocupem-se, antes de tudo, em serem homens fiéis ao Senhor. O final, na verdade, é a base. Se houver fé nessa casa, com certeza haverá presença, compreensão e também interesse. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. E que vocês abracem com fidelidade essa missão que o Senhor confiou a vocês, homens de Deus, crentes machos. Vamos orar? Bendito Senhor, nós te louvamos com alegria, porque o Senhor nos ensina. E se nos ensinas, ó Pai, é porque somos carentes desse entendimento. Mas se temos esse privilégio de aprender do Senhor, temos esperança também. Se, ó Deus, com os meus irmãos, comigo, ajuda-nos, ó Deus, a, como homens do Senhor, fazermos a diferença em nossos lares. Desperta-nos, ó Deus, para sermos referenciais do Teu amor dentro das nossas casas. Para a glória do Senhor e felicidade da nossa família, te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, bem como o consolo orientador do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, abençoando famílias, fortalecendo corações, para que corajosamente caminhemos por essa terra até aquele dia, em que junto com o Senhor, louvaremos por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Amém.